Olá, pessoal! Seja bem-vindo à websérie À Beira Leito. Eu sou a fisioterapeuta Camila Máximo. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco a respeito das técnicas de fisioterapia respiratória aplicada à população pediátrica. A gente sabe, que na atual situação em que nós vivemos, as crianças, embora não tenham sido muito contaminadas com a Covid-19, elas podem ainda apresentar quadros respiratórios, na sua maioria das vezes de leve a moderado, e que uma aplicação adequada de uma técnica fisioterapêutica pode reverter situações de desconforto respiratório leve a moderado. E aí eu pergunto a vocês, como a gente deve escolher qual a melhor técnica a aplicar para cada criança, ok? E aí a gente pensando nas técnicas atuais, haja visto que tem várias técnicas, a gente precisa o quê? Trabalhar com técnicas que tenham um nível de evidência científico elevado, E aí a gente vai cair naquela situação da prática baseada em evidências. E aí, dessa maneira, a gente consegue justificar o porquê estar realizando determinada técnica com aquela criança ao invés de outra técnica. E ainda, caso você seja questionado a respeito dessa técnica, você tem um embasamento teórico científico para justificar. As técnicas atuais, que são as técnicas às quais a gente trabalha com a chamada variação de fluxo de ar, são as técnicas que têm maior evidência científica. A gente ainda tem as técnicas que trabalham com o conceito do tixotropismo, que é aquele conceito o qual, dependendo da onda mecânica que é gerada pela mão do fisioterapeuta, a gente muda a característica reológica do muco e esse muco consegue ser expelido de uma forma mais facilitada. Aí você pode pensar, tá, beleza, mas e aí? Como que eu devo escolher? Para facilitar, nós temos o que a gente chama de modelo monoalveolar, que é o modelo que vocês estão evidenciando aqui na imagem, tá? Esse modelo, ele demonstra bem o que é a via aérea da criança. E aí a gente divide a via aérea da criança em porção de via aérea superior, que seria a porção acima da glote, e a gente tem a via aérea inferior, que é a porção abaixo da glote, ok? E aí, a partir disso, a gente vai ter toda a ramificação da árvore brônquica da criança. Então, a gente vem da traqueia, vai para os brônquios fontes direito e esquerdo, e aí esses brônquios fontes vão se dividir em 4, 8, 16, 32 até 64, ok? E aí é o que a gente consegue ver aqui na imagem. Então, a gente tem a chamada via aérea de grande calibre, que seria a via aérea onde eu tenho um fluxo de ar mais turbulento e eu vou identificar que a minha criança tem um comprometimento nessa porção da via aérea quando eu auscultar roncos. Essa via aérea de grande calibre, então, onde eu tenho um fluxo de ar
turbulento, eu tenho que trabalhar, né, com técnicas que vão exigir o quê? Um fluxo de ar rápido, como, por exemplo, as técnicas que a gente chama de AF rápido ou até mesmo uma tosse. São técnicas que eu consigo fazer a eliminação de secreção quando eu tenho um prejuízo nessa área chamada de via aérea de grande calibre. Essa via aérea, sendo ramificada em via aérea de pequeno e médio calibre, é uma via aérea a qual eu vou ter um fluxo de ar ali com um calibre menor e o fluxo ele passa a ser laminar. Então, se o fluxo ele é um fluxo de ar laminar, eu tenho que pensar em técnicas as quais eu trabalhe com fluxo de ar lento, como a AF lenta, o ELPR, a drenagem autógena assistida ou às vezes até o próprio ETGOL. Como que eu identifico que a minha criança tem um comprometimento nessa porção da via aérea? Também vai ser através da ausculta. E aí uma ausculta de sibilos ou estertores subcrepitantes vão me demonstrar que a minha criança tem um comprometimento na via aérea de pequeno e médio calibre. E já pensando na minha via aérea, na porção terminal, onde ocorre a troca gasosa, ou seria lá na minha porção alveolar, é a porção da minha via aérea a qual ela vai sofrer interferência das variações de volume de ar. E aí eu posso pensar em um volume inspirado e um volume exalado. Que técnicas seriam mais apropriadas para esse tipo de comprometimento? São as técnicas baseadas no que a gente chama de inspiração lenta, né? E aí a gente pode pensar principalmente nas técnicas de pressão positiva, então eu trabalhar com CPAP, BIPAP, essa pressão positiva vai trazer um benefício para essa porção da via aérea e aí eu vou conseguir fazer a eliminação de secreção. Ou ainda posso pensar em técnicas como o uso dos incentivadores, o EDIC e outras técnicas que trabalhem essa variação de volume alveolar. Para que eu consiga identificar variações de volume ou, melhor dizendo, prejuízo nessa porção alveolar, mais uma vez a gente vai cair onde? Na ausculta pulmonar. E aí eu vou auscultar o quê? Estertores crepitantes. Esse modelo monoalveolar que a gente visualiza aqui, ele foi descrito inicialmente pelo tão famoso Guy Postio, que é um dos pais da fisioterapia respiratória pediátrica atual, né? E ele baseou esse modelo a partir do quê? Do que a gente chama de equação do movimento dos gases, né? E aí só para a gente relembrar, essa equação, ela trabalha com o quê? Que a variação de pressão, para que ela aconteça, eu preciso da variação de fluxo versus a resistência, mais a variação de volume versus vezes a elastância. E aí, a partir dessa equação do movimento, a gente consegue entender que uma porção da minha via aérea é dependente do fluxo, que seria a minha porção de via aérea de condução, e uma outra porção da minha via aérea ela é dependente de volume. E aí eu posso pensar na minha via aérea de troca. Então, pessoal,
Diante disso, o que nós podemos concluir? Que uma boa ausculta à beira-leito da nossa criança vai fazer toda a diferença. Por quê? A partir da ausculta, eu consigo identificar qual área da via aérea está comprometida e, a partir disso, escolher a melhor técnica de fisioterapia. Espero que vocês tenham compreendido, entendido melhor o chamado modelo monoalveolar e vem com a gente, porque nós vamos dar continuidade às técnicas de fisioterapia respiratória pediátrica. Até o próximo vídeo!